Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Fred do Destino Praia e a gente está aqui na Praia das Pitangueiras, no Guarujá. E a gente está aqui num final de semana de verão, em fevereiro, a praia está bem cheia. E no vídeo anterior, a gente estava aqui, ó, na Praia das Astúrias. Então dá para atravessar aqui entre as Astúrias e as Pitangueiras pela faixa de areia, né? Na verdade é uma praia só, dividida em dois bairros diferentes. E só na maré alta aqui, que às vezes fica mais difícil de fazer essa travessia. E logo aqui na nossa frente fica o edifício Sobre as Ondas, que é um marco da arquitetura aqui no Guarujá. É um dos edifícios mais antigos aqui do Guarujá. Ele foi inaugurado em 1951 e ele tem uma arquitetura modernista, né, inspirada em Oscar Niemeyer. Ele tem uma curva, né, um formato de curva que é para abraçar o mar. Então, um dos prédios mais antigos aqui das Pitangueiras e do Guarujá. E agora vamos caminhar aqui pela Praia das Pitangueiras e vamos ver aqui todos os detalhes, as atrações dessa praia, que é a praia central do Guarujá. E hoje a praia está bem cheia, ó, muita gente na água. A Praia das Pitangueiras, ela tem 1,8 km, né, 1,8 km de extensão. O mar, ele é bom para banhos. Aqui no raso tem ondas mais fracas, né? Então dá para as crianças entrarem tranquilamente. Mais lá para o fundo quebram ondas mais fortes e é uma praia boa para surf, né? Inclusive tem até alguns surfistas aqui hoje. Então tem vários pontos para surf aqui nas Pitangueiras. E a praia tem uma excelente infraestrutura aqui, de quiosques, né, de barracas de praia, de vendedores ambulantes. Então uma infraestrutura bem completa. A orla também tem bastante atrações, então a gente vai caminhar pela orla e vamos ver tudo que tem aqui na Praia das Pitangueiras. E a gente vem fazendo, né, vídeos de todas as praias, né, das principais praias do Guarujá. Desde lá da Praia do Guaiúba, Tombo, Astúrias, depois da Pitangueiras vamos para Enseada. E também depois para outras praias da ilha, Éden, Sorocotuba, Pernambuco, Mar Casado, Iporanga, Prainha Branca e muitas outras. São quase 20 praias. E a playlist com todos os vídeos aqui das praias do Guarujá na sequência está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário também. E o mar hoje aqui, ó, tá uma delícia, tá? A temperatura perfeita, não dá vontade de sair da água. E muita gente aproveitando aqui, ó, inclusive muitas crianças, muitas famílias. Então Pitangueiras tem, né, um ambiente bem familiar, é bastante frequentado por famílias. E é a praia central aqui do Guarujá, né? É o bairro centro da cidade, ó. É um bairro urbanizado, ó, repletos aqui de prédios, né? De frente para o mar e no interior do bairro também. E é um bairro aqui com uma excelente infraestrutura de comércio e serviços, porque é o bairro central do Guarujá. O Guarujá é uma cidade com 300 mil habitantes, então uma cidade grande. Então tem de tudo aqui, supermercado, farmácias, bares, restaurantes, enfim, o que você precisar de comércio e serviços tem muito aqui no bairro da Praia das Pitangueiras. Tem um shopping também que fica à beira-mar, que é o La Plage. A gente vai ver ele daqui a pouco, vamos chegar lá. E é a principal área de vida noturna também do Guarujá. O calçadão é movimentado à noite, tem feirinha de artesanato, e a gente vai vendo tudo isso aqui ao longo do vídeo. Aqui, ó, guarda-vidas. Então tem vários guarda-vidas aqui na Praia das Pitangueiras, que é uma praia que tem que tomar atenção, né? Principalmente entrando um pouco mais mar adentro, né? As ondas vão ficando maiores e o mar vai ficando mais perigoso. E aqui, ó, lá do outro lado, né, depois aqui do edifício Sobre as Ondas, fica a Praia das Astúrias, então, que a gente viu no vídeo anterior. A maré tá subindo agora, ó, tá quase que no ponto mais alto aqui da maré do dia. Mas mesmo assim, ó, a faixa de areia aqui na Praia das Pitangueiras, ela é bem larga, tá? Então tem bastante espaço aqui. E a faixa de areia, ela tem uma areia, né, mais clarinha, mais fininha, naquele ponto onde a maré não chega, né? E a Praia das Pitangueiras, ela é a que fica mais lotada aqui. Tem a Praia da Enseada, né, que é a praia seguinte, que é bem maior que as Pitangueiras, né? A Enseada tem 5 km, a Pitangueiras tem um pouco menos que 2. Então, assim, acho que em número de banhistas, a Enseada recebe até mais, né? Por ser uma praia quase 3 vezes maior, mais de 3 vezes maior. Mas acho que de concentração de banhistas por metro quadrado, com certeza a Pitangueiras é a praia, né, que fica mais lotada aqui no Guarujá. E vamos caminhar aqui, vamos curtir a caminhada aqui pela Praia das Pitangueiras.
A gente ainda está aqui mais perto do lado direito, né, da praia, ainda perto da Praia das Asturas. E vamos caminhar pela extensão inteira aqui da praia e da orla também, mostrando os principais pontos. E vamos até lá ao final aqui, nos últimos prédios aqui na nossa frente, mais ou menos nessa direção aqui. Ali fica o Morro do Maluf, né, que também é, na verdade, chama Morro da Campina, né, que também é conhecido como Morro do Maluf. E lá fica o mirante do Morro da Campina, que vai ser o próximo vídeo aqui do canal. Então o próximo vídeo, o mirante do Morro da Campina, que tem vista para a Praia da Enseada, e o vídeo seguinte da Praia da Enseada. E a infraestrutura aqui é muito boa aqui, de ambulantes e de barracas para atender os banhistas. Então tem de tudo, tem crepe, açaí, milho, coco, bolas, boias, barracas que vendem roupas de praia, e as barracas também que atendem os banhistas com cadeira, guarda-sol, bebidas, porções. Lá na orla tem alguns quiosques também, depois a gente vai caminhar na orla, daqui a pouco eu vou mostrar também. Mas a infraestrutura é muito boa aqui. A única coisa que deixa a desejar aqui é na questão de duchas e sanitários, que é bem... duchas eu acredito que não tenha, e sanitários tem bem pouco, assim, talvez um ou dois, mas numa condição precária, são bem ruins. E a praia aqui, ó, lotada hoje, hein? Tá um dia bem gostoso, um sol, calor, e a temperatura da água do mar, assim, está perfeita, assim, não dá vontade de sair da água. E as ondas, ó, a maré tá subindo, então talvez as ondas fiquem até um pouquinho mais fortes, né? Mas aqui no raso, ó, então dá pra entrar tranquilo, né? E se divertir bastante aqui, inclusive crianças, né? Pessoas que não sabem nadar. Ó, aqui, ó, ambulante com sorvete, com tapioca. Enfim, tem bastante opções aqui nas Pitangueiras. E agora vamos dar um pulo lá na orla, caminhar um pouquinho por lá, que daqui a pouco a gente chega no centrinho das Pitangueiras para mostrar o que tem por lá. E aqui, ó, a gente tá avançando, né, em direção à orla. E ó a extensão da faixa de areia aqui. Então a faixa de areia é bem larga, né? Então cabe muita gente aqui na Praia das Pitangueiras. E a areia aqui, então, é uma areia mais branquinha e fininha, tá? Aqui no fundo, ó, ficam posicionadas as barracas, né, que atendem os banhistas lá na faixa de areia. Então tem muitas barracas. E as Pitangueiras é uma praia, né? Como é uma praia central aqui no Guarujá, então ela tem movimento qualquer dia do ano aqui, tá? Então, lógico, hoje tá um dia bem cheio, porque é final de semana de verão. Mas mesmo durante a semana, na baixa temporada, se tiver um dia de sol e calor, vai ter gente aqui na praia, vai ter barracas para atender os banhistas. Lógico que em menor número, mas qualquer dia do ano aqui, com sol, com calor, um dia bom, tem gente na praia e tem infraestrutura aqui. E agora a gente tá aqui na orla, né? No calçadão da orla. Aqui, ó, fica o Monduba, que é um dos restaurantes mais antigos e tradicionais aqui das Pitangueiras e no Guarujá. E o edifício Monduba aqui, se eu não me engano, ele é o segundo edifício mais antigo da praia aqui das Pitangueiras e do Guarujá. Ele, se eu não me engano, é do ano 1942. E a orla aqui, ó, então ela tem calçadão, tem uma avenida beira-mar, tem ciclovia, tem coqueiros, tem iluminação noturna, tá? Então é uma praia que, inclusive, à noite tem gente aqui, tanto andando pela praia e principalmente pelo calçadão. O calçadão aqui da Praia das Pitangueiras é o principal aqui do Guarujá para vida noturna, para caminhadas. Principalmente no centrinho das Pitangueiras, que a gente vai chegar daqui a pouco, lá no entorno do Shopping La Plage. E aqui do lado no Monduba, ó, tem uma casa aqui, beira-mar, que eu acredito que seja a única, né, que restou aqui de frente para o mar na Praia das Pitangueiras. Tem ali um escrito ali em latim. Eu não sei a história dessa casa aqui, mas eu acredito que não tenha ficado nenhuma outra, né? E como eu já falei, o bairro é o bairro central, né? O bairro centro do Guarujá, então tem uma infraestrutura excelente de bares, restaurantes, padarias, sorveterias, cafeterias, comércio em geral, lojas de roupa, enfim, tem de tudo aqui.
E para hospedagem, a Praia das Pitangueiras também tem várias opções de hotéis e pousadas, tá? Não tanto que nem na Praia da Enseada. Na Praia da Enseada tem muito mais opções de hotéis e pousadas, mas tem vários aqui na Praia das Pitangueiras também. Eu tô hospedado no Ferrareto Hotel, que fica mais ali na frente, perto do shopping, perto do centrinho. Daqui a pouco eu comento mais sobre o Ferrareto. Mas se você quiser dar uma olhada na lista de hotéis e pousadas que a gente fez aqui da Praia das Pitangueiras, confere lá no artigo no blog. O bacana é que a lista está dividida, os hotéis e pousadas, por nota de avaliação dos hóspedes. Também tem a distância de cada um deles até a praia e as principais comodidades também de cada um, tipo piscina, restaurante, bar, salão de jogos, esse tipo de coisas. E você acessa o artigo no blog, tanto pelo QR Code, também vamos deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário. E aqui, ó, fica a rua Rio de Janeiro. E o bacana aqui dessa rua, aqui 3 quarteirões aqui para dentro do bairro, fica o Boulevard Gastronômico da cidade, que é um quarteirão ali somente para pedestres, né, um calçadão com bastante opções de bares, restaurantes, pubs, tem barzinho com música ao vivo, tem um restaurante também com uma ampla área kids, né, a maior área kids aqui do Guarujá. Então uma opção bem bacana para noite. E ainda aqui na rua Rio de Janeiro, mais ou menos 2 quarteirões aqui para dentro do bairro, fica uma opção bem bacana de hospedagem, que é o Capitanias Varan. São flats, né? Um conjunto de flats com serviços de hotelaria. Então os flats são particulares, cada um tem o seu proprietário, mas são flats aí imobiliados, equipados com cozinha, e no prédio, né, tem infraestrutura de lazer, tem piscina e tem alguns serviços de hotelaria incluído. E aqui meio que espaçado aqui na orla ficam alguns quiosques aqui com serviços assim de restaurante, tá? E esse aqui é a Choperia Golfinho, é um dos principais que tem por aqui, tá? E nesse mesmo ambiente aqui, virando, tem mais opções aqui nesse mesmo espaço, tá? Tem pizzaria e tem mais barzinhos aqui do outro lado. E aqui então a gente já tá chegando aqui no centrinho, tá? Da Praia das Pitangueiras. Ó, aqui, ó, mais opções aqui, né? De quiosques na orla. E aqui já nesse trecho que já tá no centrinho aqui, a orla já fica bem mais larga, né? Tem um jardim, tem um playground aqui, mas ele tá precisando de uma revitalização. E aqui na Praia das Pitangueiras tem uma quantidade enorme, né, de imóveis para temporada. O bairro aqui tem centenas de prédios, então tem muitos apartamentos, flats, estúdios, hospedagens tipo Airbnb, assim, quartos para alugar. E no QR Code que está na tela aí você consegue acessar várias opções aí de imóveis para temporada e hospedagens tipo Airbnb aqui na Praia das Pitangueiras. E aqui, ó, a gente vai atravessar a rua. Tem uma rua bacana aqui também, ó, é a Rua Caminho do Mar, que é tipo um calçadão comercial, né? Com várias opções aqui de alimentação, tá? Tem sorveteria, pastelaria, hamburgueria. Então agora aqui de manhã, né, tá vazio, a maioria tá fechado, mas no final da tarde e na noite aqui tem bastante movimento. Essa aqui é a Praça das Bandeiras, né? Só que ela tá sem bandeiras. Então aqui fica a Praça das Bandeiras, que é um local aqui de eventos aqui na Praia das Pitangueiras. Aqui ao lado fica a Feira do Livro, tá? Que é uma área aqui que você pode comprar livros também. Tem livros infantis assim para colorir. Eu mesmo comprei aqui para os meus filhos e achei até um preço bom. Então a Feira do Livro, Secretaria de Cultura de Guarujá. E aqui a gente continua. Então essa área aqui, ó, é a principal de vida noturna do Guarujá. Aqui durante as noites, né, sempre tem barraquinhas aqui de artesanato, tipo feirinha hippie aqui, tá? Lógico que final de semana, alta temporada, feriados vai ter muito mais, né? E durante semana de baixa temporada menos. Ó, aqui tem uma, mas o movimento aqui maior é à noite mesmo, tá? Então o principal ponto aqui de vida noturna. E um pouquinho mais pra frente a gente vai chegar na feirinha hippie mesmo aqui da Praia das Pitangueiras. E aqui a gente chegou então no Shopping La Plage, que é o maior shopping do Guarujá. Ele fica à beira-mar, mas a entrada dele aqui é pela rua, né? Pela Avenida Beira-Mar. E ele é um shopping aqui de médio porte, tá? Não é um shopping grande, mas tem várias lojas, tem uma praça de alimentação, tem fast food, com Burger King, McDonald's, tem cinema, tem um espaço ali de brinquedos infantis bem pequeno também. Não é um super shopping, tá?
Para quem mora em cidade grande e está acostumado com grandes shoppings, não vai esperando nada disso. Mas é o maior shopping do Guarujá, tem muitas opções de loja. E aqui onde a gente está é o principal ponto aqui de caminhada, de vida noturna, né, de movimento noturno do Guarujá. E o Shopping La Plage, né, esse local aqui tem uma história bem legal, porque aqui ficava o Grande Hotel La Plage, que foi o primeiro hotel aqui do Guarujá. A origem aqui do Grande Hotel La Plage ainda no século XIX, por volta dos anos 1890, foi construído um primeiro hotel aqui, né? Ainda era bem deserto aqui essa região, então era muito difícil de chegar. E nas primeiras décadas dos anos 1900, 1910, 1920, esse hotel foi se transformando, né? Foi sendo demolido, construído outro, até que em 1912 foi inaugurado o Grande Hotel La Plage. Ele tinha cerca de 220 quartos, era o hotel mais luxuoso do Brasil na época, era um ícone assim de luxo, né? Isso antes do Copacabana Palace, ainda uns 10 anos antes. Então era um local, né, que a elite de São Paulo descia, eles desciam de trem pela Serra do Mar, e aí desciam até Santos, né? Atravessavam o canal de barco, depois pegavam um bonde para chegar até aqui nessa época. E era um ícone aqui, né, com bailes de luxo, né, onde a elite vinha, né, confraternizar, né, e curtir praia. E pegar praia naquela época era bem diferente, né? Tinha as cabines de banho que as pessoas utilizavam para acessar a praia, enfim. Era uma experiência bem diferente do que a gente está acostumado hoje. Mas o Grande Hotel La Plage não ocupava aqui esse prédio aqui onde está o shopping. Esse prédio é novo. O Grande Hotel La Plage ocupava uma grande área que incluía até onde estão esses prédios aqui, tá? Então era um hotel bem imponente mesmo. E depois aqui foi tudo sendo transformado. Hospedado bem pertinho daqui, um quarteirão desse ponto aqui que é o principal do centrinho aqui do Guarujá. Nessa rua aqui, um quarteirão para dentro aqui, fica o Ferrareto Hotel, que é o hotel que está na melhor localização aqui da Praia das Pitangueiras. E na minha opinião também é o melhor hotel aqui das Pitangueiras, tá? É o único que tem uma infraestrutura maior de lazer. Ele tem piscina, tem restaurante, bar na piscina e tem mais algumas opções de lazer também. Então é o único aqui na Praia das Pitangueiras que oferece isso. Eu fiz um vídeo do Ferrareto Hotel, mas ele está lá no meu outro canal, no Dicas Onde Ficar. Se você quiser acessar, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Então vamos continuar caminhando aqui, então, ainda nesse ponto aqui do centrinho da Praia das Pitangueiras. E só para comentar então que lá na Praia da Enseada, lá sim tem hotéis maiores, né, com mais opções de lazer no hotel. Aqui nas Pitangueiras tem uma quantidade menor, né, de hotéis e pousadas, e a maioria é mais simples, tá? Mais hospedagem para você dormir mesmo, tá? Aqui fica o Beach Club Praia Verde, então é o principal bar de praia aqui na Praia das Pitangueiras. E aqui a gente chegou na Praça dos Expedicionários. Eu já vou falar já sobre as atrações que tem aqui, mas antes eu vou falar que ela fica aqui no final da Avenida Puglisi. Avenida Puglisi, né, nessa esquina aqui da Beira-Mar, né, com a Puglisi. A Puglisi é uma das principais, se não a principal avenida aqui do Guarujá. Ela é a principal avenida de acesso para quem vem pela rodovia ou mesmo pela balsa. Então a maioria das pessoas acaba chegando aqui pela Puglisi. E ela tem uma infraestrutura assim de comércio excepcional, assim. Tudo que você imagina aqui, agências bancárias, fast foods, tem Burger King, McDonald's, tem academia Smart Fit, tem lojas de eletrodomésticos, tipo Casas Bahia. Então aqui a Praia das Pitangueiras é o centro, né, do Guarujá. E como é uma cidade grande, tem tudo, né, o que um bairro central de uma cidade grande tem. E aqui na Praça dos Expedicionários, ó, tem um local aqui para tirar foto, ó, Eu Amo Guarujá. E aqui tem a fonte interativa. Então aqui tem, né, jatos de água, também toca música, tem luzes também. E aí tem alguns horários pré-determinados que ela funciona. Nesse período que eu tô aqui, ela está funcionando às 7h30 e às 8h30 da noite, de sexta, sábado, domingo e feriados. Mas esses horários aí podem alterar. E aqui, ó, fica uma obra de arte, ó, chamado Mapa do Guarujá, Ilha do Dragão, de Aldo Ribeiro. Então aqui é o formato, né, da Ilha do Guarujá, Ilha de Santo Amaro, onde fica o Guarujá. Ela tem o formato de um dragão. E o legal é que a gente vai percorrer as principais praias do Guarujá, e várias delas ficam ali no rabo do dragão, que são praias menos frequentadas, com maior contato com a natureza, um ambiente assim com mais
Mata Atlântica, né? Mais vegetação. Inclusive a praia Iporanga fica lá, que é a praia que tem cachoeira, Prainha Branca, que tem uma comunidade isolada de pescadores, a praia de São Pedro, que é muito linda e boa para surf. Então a gente vai percorrendo todas essas praias, e a playlist aí com todos os vídeos do Guarujá na sequência está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário. E aqui, ó, tem alguns banheiros, valor para usar R$4. Então é a melhor opção de banheiros aqui para usar na Praia das Pitangueiras, mas não é toda hora que está aberto não. Eu mesmo passei aqui em outros horários e estavam fechados. Ali na frente fica a feirinha de artesanato aqui das Pitangueiras, mas antes eu vou comentar aqui sobre esse local, que aqui funciona Suítes Pitangueiras. Na parte de baixo aqui é um restaurante, sorveteria, mas aos fundos e na parte de cima funciona uma pousadinha, que é Suítes Pitangueiras. Fica aqui beira-mar, no centrinho aqui das Pitangueiras, então uma localização sensacional. É uma pousadinha econômica. É claro que os preços aí podem ficar um pouco inflacionados por ser beira-mar e aqui no centrinho. E essa aqui é a feirinha hippie, né? A feira de artesanato das Pitangueiras. E aqui, né, tem opções mais características mesmo aqui de feirinha hippie, de artesanato, do que lá na feirinha das Astúrias, que eu comentei no vídeo anterior, tá? Ainda aqui durante o dia ainda não são todos os boxes que estão abertos, mas tem muitas opções aqui de lembrancinhas e de artigos aqui de artesanato. E aqui no fundo da feirinha, ó, tem um local aqui que dá pra ver a praia. Então aqui a gente já está bem perto aqui do trecho final, né? Já estamos aqui no lado esquerdo da Praia das Pitangueiras, e a gente vai até esse ponto aqui mais ou menos, que é bem o final da Praia das Pitangueiras, e lá fica o Pier Tony Vilela, que lá a gente tem uma visão panorâmica bem bonita da praia. Ó, e a feirinha, ó, de segunda a sexta abre a partir das 14, sábados, domingos e feriados a partir das 12. Mas muitos boxes, né, acabam abrindo um pouco mais tarde. E um detalhe aqui curioso e interessante, bem na frente da feirinha fica o edifício Pitangueiras, que é esse edifício aqui. E ele é o mais antigo aqui da Praia das Pitangueiras. Foi inaugurado em 1941. E aqui a gente está terminando a parte aqui que seria o centrinho, né, da Praia das Pitangueiras. E tem mais algumas casas aqui, ó, que elas têm um detalhe interessante, que elas ficam pé na areia, né? Então são as únicas casas aqui pé na areia, né? Seriam essas daqui. Nessa aqui funciona um restaurante, que é o Castelê Gastrobar. Aqui é uma casa mesmo. E aqui é tipo um conjuntinho aqui de apartamentos. E aqui, ó, estamos voltando para a praia de novo. Já estamos bem no finalzinho aqui então da Praia das Pitangueiras. Então vamos caminhar aqui nesse trecho final e depois a gente vai até ali no começo do Morro do Maluf, onde fica o Pier Tony Vilela. Então a gente veio caminhando por toda a extensão da Praia das Pitangueiras. O trecho mais movimentado é esse aqui, ó, na altura do centrinho onde a gente estava, né? Então a gente percorreu esse trecho do centrinho aqui pela orla, né, e não pela praia. Mas dá pra ver aqui que é o trecho que mais tem banhistas, mais gente na água. A praia tá bem cheia hoje, tá? O mar tá uma delícia. E agora a gente vai percorrer esse trecho final aqui então, até ali o Morro do Maluf, onde estão esses prédios aqui na nossa frente. E a Praia das Pitangueiras, né, então ela é excelente para surf, tá? Tem vários pontos aqui, tem a ilha Pombeva aqui que está na nossa frente. Então às vezes as ondas estão quebrando melhor por ali ou lá no canto direito, mas frequentemente aqui talvez, né, o melhor trecho para surf é aqui no Morro do Maluf. Inclusive tem vários surfistas lá, tem uma concentração bem grande de surfistas e muita gente aqui também nessa parte da praia. Então a extensão inteira da Pitangueiras, né, fica com bastante banhistas. Somente aí nos períodos aí de baixa temporada, né, nos dias que nas épocas, né, de menor movimento, aí fica uma concentraçãozinha ali na altura ali do centrinho, ali do shopping La Plage, ali naquele ponto ali fica uma concentração maior de banhistas. Estamos bem pertinho aqui do canto esquerdo, muita gente aqui pegando praia, muitos surfistas lá também no fundo, muita gente por aqui. E o ambiente tá bem legal, bastante famílias, bastante crianças, muitos vendedores ambulantes. E aqui, ó, na maré alta aqui, ó, mas só na maré alta, a gente tá num ponto aqui da maré mais alta do dia, mais ou menos. Então forma quase que umas piscininhas aqui, ó.
nesse canto esquerdo. Então fica bem gostoso, ó, ali na frente inclusive tem bastante crianças ali se divertindo. E ó, esse trecho aqui então, ó, ele tem um alto risco de afogamento aqui pertinho do canto do Maluf. Tá liberado aqui porque tá na maré alta, então forma essa tipo quase que uma piscininha aqui, conforme eu falei. Inclusive aqui tem até, né, um isolamento aqui, que seria para as pessoas não pegar praia aqui, né? E aqui olha que curioso esse prédio aqui, muito estreito, nossa, um espigão, né? E aqui a gente chegou no final então da Praia das Pitangueiras e vamos subir aqui pelo calçadão aqui dessa rua que sobe o Morro do Maluf. E a gente vai caminhar ali até o Pier Tony Vilela para ter uma visão panorâmica aqui muito bonita da Praia das Pitangueiras e da Praia das Astúrias. E antes de comentar aqui do Pier Tony Vilela, vou falar sobre um dos principais hotéis aqui da Praia das Pitangueiras, que é o Grande Hotel Guarujá. É esse hotel aqui na nossa frente. Ele é um dos principais hotéis aqui das Pitangueiras. E o diferencial dele é que ele tem quartos com vista espetacular para o mar, tá? Então as janelas são amplas e os quartos voltados aqui para a praia oferecem uma vista fantástica. Ele tem um restaurante também, mas ele não tem infraestrutura de lazer. É um hotel sem infraestrutura de lazer, não tem piscina, não tem nada. E ele também não tem estacionamento, tá? Então os estacionamentos ficam um pouco distantes aqui dele. E aqui a gente chegou então no Pier Tony Vilela. Então aqui tem um portal aqui para tirar fotos, né? Bonitas aqui, com a Praia das Pitangueiras e as Astúrias no fundo e o mar também. Então tem uma área bem bonita aqui com uma visão panorâmica aqui. Não sei se está dando para escutar o apito do salva-vidas, mas ele está tendo trabalho lá, não para de apitar. Então aqui ó, a visão panorâmica, Praia das Pitangueiras. As Pitangueiras vai mais ou menos até aqui esse ponto, alguma coisa aqui assim, depois é Praia das Astúrias, mais lá na frente. Aqui no mar, ó, tem uma grande concentração de surfistas, ó, esperando ondas. E o Tony Vilela tem uma história, né? Esse pier aqui em homenagem ao Tony Vilela, e é relacionado a uma história bonita e triste e trágica ao mesmo tempo. Então esse ponto aqui, junto ao Morro do Maluf, né? A gente tá bem na subida aqui pro Morro do Maluf. Então nesse ponto aqui, o mar é perigoso para banhos. E alguns anos atrás, eu não sei bem ao certo, mas acredito que uns 10, 15 anos atrás, tinham 4 banhistas se afogando aqui. E o Tony Vilela, que era um surfista local, ele salvou esses 4 banhistas. Ele conhecia bem essa área aqui, surfava sempre por aqui. E ele salvou esses 4 banhistas, mas na sequência ele perdeu a vida. Nesse mesmo episódio ele acabou perdendo a vida. E então, em homenagem a ele, foi construído esse lindo pier aqui, que dá para ver, ó, o pessoal surfando e uma vista panorâmica aqui da orla, né, das Pitangueiras e das Astúrias também. E aqui na Praia das Pitangueiras, né, tem vários surfistas famosos, né, que pegavam praia aqui desde criança. E o mais famoso deles é o Adriano de Souza, né, o Mineirinho, que é um dos brasileiros campeão mundial de surf. Se eu não me engano, ele foi o segundo brasileiro a conquistar, né, o campeonato mundial de surf, depois do Gabriel Medina. E aqui a gente finaliza então o vídeo da Praia das Pitangueiras. O próximo vídeo é aqui no Morro do Maluf, né, no Morro da Campina. Então a gente vai no mirante que tem lá, um mirante que dá vista para a praia da Enseada. E o vídeo seguinte é na Praia da Enseada. A gente também vai percorrer ela ponta a ponta. Então, um abraço, até o próximo vídeo. E a playlist com todos os vídeos aqui do Guarujá na sequência está na descrição do vídeo e no primeiro comentário.